Conexão Logística, o podcast que aborda tendências locais e globais da cadeia de abastecimento e o seu impacto no nosso dia a dia. E cá estamos de novo. Bem-vindos ao Conexão Logística, o podcast onde o ponto de partida para conectar ideias, otimizar rotas e impulsionar o futuro do setor, o setor de logística no caso. Hoje temos uma convidada que é sempre especial, no caso a senhora Lúcia Quaresma. Bem-vindos ao podcast, senhora Lúcia Quaresma. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, Sr. Xavier. Muito obrigado. E hoje, mais um capítulo de Mulheres na Logística. Temos a companhia da senhora Shang Rosa. Shang, muito obrigado. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Olá, telespectadores, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres na Logística no podcast. Conexão Logística. Certo. E senhora, e para começarmos a nossa conversa, para quem ainda não conhece Lúcia Quaresma, quem é Lúcia Quaresma e qual tem sido a trajetória dela até hoje? Lúcia Quaresma, profissional de logística, opero no sector há pouco mais de 20 anos. Pouquinho. Pouquinho. Comecei propriamente aos 16 anos, mas na altura em que eu comecei ainda não sabia que eu estava no sector logístico. Estava trabalhando no sector na área de armazém, gestão de estoque, como auxiliar da minha mãe. Entretanto, evoluí já aos 19 anos numa multinacional e daí para frente foi ladeira acima. Uau. Fez um comentário aqui muito interessante e eu não vou perdoar. Quer dizer que caiu de paraquedas também, na logística. Foi de paraquedas porque na altura, conforme eu disse, eu não sabia o que era logística. Estava lá a trabalhar, sim. Fazia o picking, que era a separação da mercadoria, a estocagem, mas não sabia que era logística. Nem fazia ideia do nome de logística. Portanto, eu na altura estava a fazer o ensino médio de eletrotecnia e telecomunicações. E era isso que eu queria seguir até mais para frente, né? Maioridade. Senhora, bom, a pergunta a seguir era o que a motivou a escolher essa carreira. Eu acho que já está minimamente respondida. Eu podia ser um pouquinho mais exaustiva, por favor. Olha, o que é que me motivou? Na verdade, continuei de paraquedas. O que é que acontece? Eu trabalhava com a minha mãe como auxiliar, porque ela tinha um restaurante, não é? Mas aos 19 anos, menina que era, não segui aquilo que eram os exemplos que a mãe passava, gestei cedo, então tive que não consegui seguir aquilo que era o propósito de trabalho no sector ou na área em que eu estava a me formar, que era telecomunicações. Acabei por entrar numa multinacional no setor de logística, por necessidade. Fui ficando, gostei e de lá não quis sair mais. Excelente, Uau. excelente, muito bom. Rosa, fica à vontade em colocar alguma questão que ache pertinente a senhora Lúcia, nossa convidada hoje no podcast Conexão Logística. Uau, hoje mais uma vez vamos sentir bem representada, sendo que temos aqui uma excelente profissional ligada à área que conecta ao mundo, que move pessoas. Então, hoje estou assim com um sorriso nos olhos porque é bonito, é importante ver mulheres angolanas com uma carreira excelente naquilo que é a nossa área, que é a logística. Então, vou beber daquilo que é experiência enquanto jovem mulher na logística. Quero ouvir mais, quero entender, quero mergulhar naquilo que é a história da senhora Lúcia Quaresma. Como bem disse que caiu na logística de paraquedas, eu gostava de saber, assim que não saiu mais da logística, o que é que aprendeu na logística, de facto? Olha, até aqui eu fiz de tudo um pouco. Eu comecei na área administrativa,
que era a seleção, porque eu trabalhava na área de correios. Então fazia seleção das cartas, não é? Depois fui para a tramitação aduaneira, não é? Que é onde eu estou até data presente. Uau! Entretanto, ao longo desse processo de tramitação aduaneira, 5 anos depois eu fui para uma outra empresa, na qual o chefe gostou do meu trabalho e decidiu que eu deveria não só me limitar à tramitação aduaneira, como fazer a gestão de armazém. Então aí, pronto, ao longo do tempo, Lúcia, agora vais fazer aqui, Lúcia, agora vais fazer ali, e fui aprendendo um pouco de tudo. Trabalhei na gestão de armazém, gestão de transporte, trabalhei no inventário. É uma área que eu não gosto, de ser sincera. Pouca gente gosta de inventário. É uma área que eu não gosto, de ser sincera. Já fiz um balanço entre comercial e gestão de armazém também. Já lutei muito com os meus colegas da parte de entrega. Pronto, eu já entrei um bocadinho, ao longo desses 20 e poucos anos, já entrei um bocadinho em cada sector da loja. Aproveitando essa deixa e olhando o seu LinkedIn, deu para notar que liderou várias equipas nesse percurso. Certo. Muitas. Como é que define seu estilo de liderança, Lúcia? Olha, E vou acrescentar, só Uhum. para ser uma única pergunta, quais são as características essenciais ou habilidades essenciais para o exercício dessa liderança ao longo desses anos? olha, deixa-lhe dizer que não sei se é sorte ou se é azar, mas Vou acreditar que é nunca sorte. tive a oportunidade de liderar mulheres. Sempre foi homens. Uau, temos que trazer um experimento para liderar mulheres. Lúcia. Então tive que adotar mecanismo para adaptar ao meio em que eu estava. É Hoje difícil em gerir dia- homens? Não, é muito difícil. E acha que é difícil gerir mulheres? Bom, eu vou lhe dizer que eu não tive tanto essa oportunidade, então não vou saber responder. Certo. Mas homens não é fácil. Não é fácil. Bebi um pouco de um líder que eu tinha, porque, pronto, eu, como mulher, tratava também com aquela calminha. Delicadeza, né? Exatamente, mas depois ele me disse, Lúcia, acorda que estes são homens. E não é para lidar que nem mulheres, é mesmo homens. Então, pronto, mudei a dinâmica e era mesmo, vai para aquilo, vai para isso. Então o estilo de liderança é um líder extremamente virado a objetivos. É isso ou não é isso? Firmeza. Exatamente. Hoje o meu marido às vezes goza comigo e diz, você parece um homem, você parece um homem. Não, mas não, é só porque eu apto de lidar com os homens, mas não, eu sou mesmo mulher também. Lidar os homens, como mencionou, que nos últimos anos lidou, como é que gera essa pressão, ter que lidar com homens, porque infelizmente, a questão do machismo a nível da nossa profissão, que é maioritariamente dominada por homens. Uhum. Como é que foi gerir essa pressão? Ou se teve essa pressão em algum momento nessa trajetória? Teve, sempre. Sempre. Conforme bem diz, é uma área maioritariamente de homens e os homens ainda têm um pouco de tabu sobre esse aspecto, de ser liderado por mulheres. E não foi fácil, portanto, houve sim uma pressão, mas também sob a pressão tive que me impor. De que forma? Não gritando, não fazendo aquele escândalo todo, mas me posicionando, impondo aquilo que é a minha capacidade de mostrar que realmente eu sei, eu posso fazer e eu posso liderar. Exatamente. Ok? Às vezes os homens olham sempre, né, por norma, né, olham a mulher como o sexo frágil. Vá lá. Infelizmente. Então, pronto. Não concordo. Então, A mulher pode tudo. Uhum. então tive que, a partir do conhecimento, não é, que eu adquiri, não mostrando aquilo que era simplesmente mulher, mas a partir do conhecimento me impor
para que ganhasse respeito. Sim. Uau! Isso mostra que a mulher também tem voz na logística e as empresas precisam deixar de olhar como o sexo feminino frágil. Então, mulher também é posição, é firmeza, é força. Exatamente. E diante disto, eu gostava de saber, sendo mulher a liderar homens, equipas em diversas áreas, setor daquilo que é a logística, qual foi o maior desafio? Qual foi a maior resistência? Principalmente foi para os operadores, para os que administram? Eu quero mais ou menos entender qual foi Olha, o maior desafio. foi dos dois lados. Nem tanto um, nem tanto o outro. Da camada baixa à camada mais alta. Os operadores têm o seu lado, né? Querendo se impor como aquela que não tem a capacidade para nos mandar, né? Para nos liderar. E os superiores subestimando a capacidade de tu chegares aonde eles estão. Então, é sempre importante, eu digo sempre aos meus colegas, é sempre importante buscar capacitação, ok? E a capacitação a essa altura está na prática, Exatamente. ok? Nós já temos instituições superiores do sector logístico, Uhum. que lecionam um curso de logística, mas nada mais do que a prática, porque de teoria já temos vários meios, já temos vários mecanismos, Bastantes. mas a par daquilo que é as biografias, que são as literaturas, é prática. É prática. Logística em particular é prática. É daqueles setores que um erro custa caro. E simplesmente ler para ir fazer, não. Tu tens que ter noção de que não, eu estou a fazer e estou ciente daquilo que eu estou a fazer. Porque um erro custa muito caro. Por exemplo, neste setor de tramitação aduaneira, Certo? são milhões. São milhões. Na parte industrial, porque também já tive muito nesse setor industrial, são milhões. Uma máquina parada porque a matéria-prima não chegou dentro do tempo, um dia, não vou dizer um dia, horas, são milhões. Porque ele vende por hora. E se a Exatamente. máquina não funcionar porque a matéria-prima não chegou dentro do tempo, são milhões. Ele perde. Hoje já estamos impacientes e já temos concorrências. Você não pode me fazer esperar quando o outro está disponível para me dar o produto. Então tu perdes milhões. Vendo hoje em dia, é interessante ouvir essa abordagem. Eu tenho que reafirmar que as mulheres sim podem, têm espaço para exercer qualquer função. Já são disse pilotas ou pilotos? Para não errar, Para não prefiro não errar. responder. Exatamente. Mas podem exercer funções a nível da aviação, a nível do setor marítimo. Isso é muito, muito, muito latente. Ou seja, tem esse poder transformador de qualquer segmento a nível do ecossistema empresarial. Como é que vê a inserção, o papel das mulheres a nível da logística, embora já tivesse falado de forma subtil, mas como é que encara a inserção das mulheres a nível na nossa área, que é a logística? Olha, tal como há pouco tempo já dissemos, ele está maioritariamente para homens, mas hoje em dia as mulheres já tendem a ocupar um pequeno espaço e continuamos a lutar para conseguirmos um bom espaço para nós no mercado. O braço de ferro das mulheres, em momento algum, deve ser de políticas, de literacias e etc. É prática. A mulher deve apresentar aquilo que é o seu potencial com conhecimentos práticos. E sim, já temos mulheres, são poucas, realmente, mas já temos mulheres a ocuparem cargos no setor logístico e acredito que vem muito mais aí atrás.
Está a aumentar o leque, vem muito mais aí atrás. Há uns anos atrás, vamos dizer, há uns 5, 6 anos éramos muito pouquíssimas. Hoje já o número já aumentou e ano vem, ano vai. Com certeza, a gente Vai crescer. vê. E para essas jovens mulheres que querem abraçar a nossa profissão, que conselhos, que habilidades técnicas eles devem adquirir? Os soft skills, algum curso específico iria recomendar? Olha, como as empresas já exigem muito além daquilo que é a experiência, é a capacitação, a formação profissional, não é? Prática de preferência. Exatamente, a formação. Depois da formação é procurar capacitar-se na prática. Se nunca trabalhou no sector, procura primeiro aquilo que são estágios, não é? Para ir subindo aos poucos. Na logística não chegou de cima para baixo, não. É de baixo para cima. É, Por grau um a degrau. Exatamente, por um lado. Por outro lado, o seu emocional. A sua capacidade de controle emocional. Habilidades comportamentais. Exatamente, porque e logística exige muito isso. Bastante. É E como? pressão. Tudo é urgente. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. É. Tudo é urgente. Se tu não tiveres esta capacidade de controle emocional, então te perdes. Nós hoje em dia temos o maior leque de investimentos estrangeiros, internacionais. Então, estes têm uma dinâmica que nós aqui, que a nossa cultura não Nossa tem. cultura. Então, temos que ter essa capacidade de adaptar-se entre culturas e culturas. Também, se não tivermos essa capacidade de nos adaptar, entramos hoje, saímos amanhã, num piscar de olho, nem 24 horas conseguimos ficar. Outra capacitação, mesmo em função daquilo que é os investimentos que vêm de fora, né, é a língua. Vou dizer inglês e francês, mas na sua maioria é o inglês. Em inglês, sim. É o inglês. Prontos, e tantas outras capacidades que têm a ver com o nível, com a área psíquica, dinâmica também, a sua envolvente dinâmica, a capacidade de lidar em grupo e trabalhar bem sob pressão. Muito bom. Rosa, antes de colocar a sua questão, eu gostaria de propor a Lúcia Quaresma fazer uma radiografia do atual estado da logística no país. Olha, é assim, o estado da logística no país ainda não está a 50%. Entretanto, a gente consegue já observar o nosso governo a procurar meios e mecanismos de melhorarmos este setor. Então, estamos aqui para acompanhar, não é? Estamos aqui para acompanhar o desenvolver deste programa, não é? Temos já alguns clusters, não é? Temos já temos silos já por aí nas províncias. Na verdade, também estou a fazer essa constatação em loco, não é? Alguns ainda desativados. Existe, mas estão desativados. Por que motivo? Eu desconheço. Mas é uma das minhas preocupações e sim, estou a procurar constatar em loco as causas do motivo da desativação e acompanhar aquilo que o nosso governo está a fazer. É bem verdade que não precisamos ou não devemos depender apenas do governo. O setor privado também deve investir. Procurar fazer alguma coisa, sim, acompanhado com o governo, obviamente, porque é o governo que lidera todas essas infraestruturas, mas o privado também deve fazer alguma coisa e deve fazer porque Angola precisa e é urgente. Aí fala uma palavra-chave sobre infraestrutura. Como é que vê a infraestrutura logística sendo, podemos citar um dos maiores, né? Além do Porto de Luanda, hoje temos o novo aeroporto internacional. Então, qual é a tua análise? Por acaso já estive no novo aeroporto, ainda na altura não estava os voos internacionais, só os nacionais.
Está bonito, está uma coisa magnífica. Na altura, e porque é tudo muito novo, ainda estavam no processo de organização. Obviamente que a essa altura já está muito melhor. Os terminais de carga, que é uma área que eu muito vou para lá, também, ainda também estão em processo de organização, desculpa. É muito normal. Exatamente, qualquer investimento, no princípio, existe um processo, não é? De organização. E eu acredito sim no potencial do novo aeroporto. Eu acredito. Uau! E diante disto, eu coloco a seguinte questão: como a senhora Lúcia vê que as empresas de logística em Angola podem reter mais mulheres talentosas na indústria? Qual mecanismo as empresas logísticas podem adotar para dar voz a nós, mulheres da logística? Olha, os mecanismos são diversos. Entretanto, é essencial, primeiro, que haja uma confiança da própria empresa para com as mulheres. Por um lado. Por outro lado, porque assim, eu para saber que tu és capaz, eu tenho que te dar oportunidade. Exatamente. Se não deres oportunidade, eu não vou saber. Hoje em dia é muito por referência. Infelizmente, quer queiramos, quer não, é muito por referência. Então, outro sim é importante que a gente, como mulher, né, nós como mulheres, procurarmos nos capacitar a nível de experiência, começar mesmo do zero e ir para frente e mostrar, né, para as empresas que nós temos essa capacidade de o fazer. Não é? Hoje em dia também tem muita gente que procura emprego e não quer trabalho. Mas infelizmente é importante primeiro nós como mulheres nos posicionarmos para que tenhamos a aceitação das empresas. Exatamente. Ok? Não é simplesmente as empresas... Tem a parte deles, responsabilidades deles, não é? Obviamente. Eu acredito que deveria até ter uma lei, né? Que X% dos profissionais ou dos quadros da empresa deveriam ser mulheres, né? Do mesmo jeito que existe para casos deficientes, também deveria existir para as mulheres. Para as mulheres. Não vou dizer que existe ou não, porque essa parte eu desconheço a nível de leis, de géneros. Mas a nível de inclusão, penso que... Não, de inclusão tem. Inclusão, mas para deficientes. Agora, género, não posso afirmar nem negar porque ainda não vi esta parte da lei. Mas deveria existir. No meu ponto de vista, deveria existir. Para dar mais possibilidade também das próprias mulheres mostrarem aquilo que valem. Nós valemos e valemos muito. É verdade. E eu acredito que muitas das empresas agora têm aplicado o método de ter mulheres na área administrativa, na área estratégica. Certo. Porque as mulheres são conhecidas como mais táticas, mais ágeis, têm um plano mais estruturado. Ou seja, nós temos aquilo que é o cumprimento de cada detalhe. Então, somos mais atentas. Será? E algumas empresas inteligentes têm sim aplicado essa estratégia de colocar mulheres em posições de estratégia, de liderança e não só. E eu gostava também de poder entender eu gosto de chamar doutora. Mas não sou doutora. É uma questão de respeito, Mesmo sou né? Lúcia. Certo. Da senhora Lúcia, já agora, que papel a mulher pode desempenhar para que haja promoção da sustentabilidade da logística em Angola, nesse caso? Olha, o papel que a mulher pode desempenhar é demonstrar confiança, demonstrar aquilo que é a sua capacitação, demonstrar, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar esse termo, mas vamos já dizer o empoderamento. Vocês já criaram esse termo, né? Eu sigo balada nesse aspecto. Pronto,
São enormes, porque assim, eu particularmente, Shang, deixa-lhe dizer que eu, apesar que as empresas gostam muito das mulheres na parte administrativa, eu não sou muito administrativa. Obriga-me, a posição atual obriga-me a ser também administrativa, mas eu sou mais operativa. É por isso que é uma logística. Pois, a logística não se limita só à administração. Eu não gosto muito de sentar na cadeira, estar nas teclas, não. Eu gosto de ir no campo, eu conduzo caminhão, eu conduzo marlife, eu empilhadeira também estou a conduzir, eu não tenho problema. Boa, Uau. boa. Então, a parte administrativa, muita politiquice, muito blá blá blá, É, mas gosto de passa pôr, relatório. gosto de colocar a mão na massa. Exatamente, Sim, senhora. exatamente, seu chefe. Nós continuamos aqui a conversa com a Lúcia Quaresma, na edição de hoje, Mulheres na Logística. Embarque na Conexão Logística, porque o podcast que vai além do óbvio, conecta as tendências, as soluções que moldam o futuro da logística. Eu quero voltar um pouquinho mais na pessoa, no ser Lúcia Quaresma. O que move a Lúcia quando acorda de manhã? O que é que te motiva? Olha, hoje como CEO de uma empresa, o que me motiva é ver os meus clientes gratos, não é? Satisfeitos, Satisfeitos? porque consegui cumprir com aquilo que é a meta. E para conseguir cumprir é mesmo é acordar e eu tenho isso a cumprir, porque eu já faço meu programa à noite. Eu já faço meu programa à noite do que eu tenho que fazer e assim que me desperto é cumprir tudo aquilo que eu tenho já cronometrado. Logística é planificação. Se não Exatamente. planear, Uma coisa ou outra que em função do dia, do tempo, poderá falhar, não é? Mas o plano é não falhar nada. A gente acorda para não falhar nada e cumprir com aquilo que são as metas. resumidamente, a satisfação do cliente Exatamente. é que move. Sim, senhora. Exatamente. E até hoje, nessa trajetória, qual é a maior lição de vida que poderia partilhar aqui, trabalhando no setor de logística? Olha, as lições são muitas. Eu aprendi muito ao longo desses anos e são muitas. Não consigo aqui escolher uma para cá mencionar. São muitas, mas uma das quais é calma. Ainda que sob pressão, mas é fazer as coisas com calma. Porque se dentro da pressão também fazer as coisas sem calma, tropeça-se. E aí o erro é maior. Logísticos, mantenham a calma. Sim, senhora. É bom estar aqui a partilhar essas lições de vida de quem lida diariamente com a pressão da logística, satisfazendo o nosso cliente final. De fato, de fato. Rosa, quer continuar? Certo. Senhora Lúcia, eu gostava, como eu estou mesmo aqui a beber daquilo que é a sua experiência, daquilo que é a sua visão, profissionalismo para o nosso setor, eu gostava que a senhora Lúcia pudesse contar-nos mais sobre alguma iniciativa, algum input, projetos neste que caso. era a minha próxima pergunta. Que esteja a trabalhar para promover a participação de nós mulheres na logística. Okay. Por favor, os homens também, né? Olha, eu sou uma pessoa que conforme eu disse, que eu aprendi a ter calma e eu estou mesmo todos os dias procurando ter calma, porque os projetos são muitos. Os projetos são muitos. Se eu pudesse fazer ou erguer todos eles ao mesmo tempo, eu faria. Mas não posso, não consigo e não devo. Portanto, a essa altura já estamos a trabalhar no próximo evento que nós temos, que é o próximo fórum
do ano que vem. Terminamos este em setembro e o ano que vem faremos outro. Ainda dentro daquilo que a área de... A área não, o foco no escoamento dos produtos agrícolas, porque falou-se sim muito, porém queremos constar na prática, né? Constar em loco daquilo que se falou. Teoria é tudo muito bonito, mas prática é o que se vê. Escoamento é urgente, precisamos de urgente. produtos com qualidade, é urgente. E Exatamente. isso faz parte também da logística, é garantir que o produto chegue certo, na hora certa, com um produto da melhor qualidade possível. Exatamente. Então, é isso que procuramos que seja feito. Infelizmente, ainda há muitos déficits, não é? Estive há bem pouco tempo, acho que há 2 semanas, que fiz a minha viagem para o Sul e ainda temos estradas muito precárias, mas muito precárias mesmo. Sim, também tem as estradas em obras, algumas já estejam acabadas, porque muito agradecemos o nosso governo, mas ainda temos agora tem muita estrada. Agora tem muita estrada e algumas muito precárias, por um lado. Por outro lado, é a parte dos transportes, questão de manutenção, as empresas de transporte, o controle de manutenção, isso é mais com a gestão de frotas. Mas pronto, são muitos temas inerentes à logística e aquilo é escolher um por um como é que a gente vai debater e como é que a gente vai abordar para a melhoria daquilo que são as nossas necessidades, que a gente protela. Isto está na vias de fórum. Depois temos a criação da nossa associação. Sim, já existe uma associação dos logísticos de Angola, mas tal como outras associações têm 1, 2 e isso não é nenhum problema, não tem nada a ver com concorrência, não. Não. É que todos nós devemos participar para a melhoria do nosso país. Exatamente. Então, nesta associação, obviamente, vamos trabalhar para a área de formação, capacitação. Sim, queremos mais mulheres, mas as mulheres estão a fugir, infelizmente. Falou do problema das frotas, das transportadoras, não, são às vezes muito deficitárias. Acha que os novos centros de inspeção periódica podem resolver esse desiderato? Bom, as inspeções são anuais e não... Eu para não falar de forma descuidada sobre o que eu penso. Organiza o pensamento. Depois não me acusarem. Pronto, as inspeções são anuais e eu não sei propriamente como é que está a ser feita as inspeções. Quais são os mecanismos para essas inspeções. Entretanto, deixa-lhe dizer que as empresas devem ser responsáveis pelos seus carros. A par daquilo que são as inspeções da direção de trânsito, não é? Mas as empresas devem ser responsáveis. Eu vou lhe dizer, por exemplo, que nessas viagens o carro em que a minha mãe estava capotou e, graças a Deus, ela saiu ilesa. Mas, entretanto, foi por quê? Foi porque um caminhão de transporte de combustível estava a derramar combustível. Opa. E a estrada estava escorregadia. Acredita que carros que passaram com mais velocidade não derraparam, mas o da minha mãe simplesmente derrapou e capotou. Isto é uma responsabilidade que não é da inspeção, porque a inspeção é anual. Imagine que durante 365 dias o carro tem um problema. Então a responsabilidade é das empresas que têm as suas viaturas fazerem a verificação antes. Por exemplo, não é que nas estradas locais não possam se fazer, mas quando se faz uma viagem interprovincial, é importante que se verifique as condições. É uma inspeção visual, física do próprio da viatura, e porque não fazer uma manutenção mapear as rotas. para saber.
Exatamente. Interessante. Nós até aqui não temos muitas rotas. Aqui nós temos... Não, É um caminho são linear. seis. Vamos dizer assim. Ok, pronto. A pessoa quer ir para quando a sua É, estrada a N100. vai para Sim, atravessa o país. Né? tens muito. E quando, obviamente, a Lúcia tem muito ainda por dar na logística, mas pensando assim, uma futurologia, qual é o legado que a Lúcia pretende deixar para a nossa área logística? Olha, eu pretendo, Eu gostaria, exatamente. exatamente, eu pretendo ser uma referência no sector da cadeia de abastecimento. Já é. Uau, já é. Já é. Não, mas ainda não é aquilo que eu quero, ainda não é aquilo que Vamos eu quero. condecorar. Não, na Exatamente. verdade não estou atrás de Não, condecorações. brincadeira. Claro. Títulos para mim não dizem nada. Sim. Títulos para mim não dizem nada. O meu reconhecimento tem que ser sobre aquilo que eu fiz, faço, poderei fazer, não é? Se já for uma estrelinha, então é pelo aquilo que eu fiz. Infelizmente, os meus descendentes não querem seguir esse caminho. Quero ver logística móvel. Por isso, Tudo. a senhora Lúcia tem de motivar nós mulheres a seguir com mais firmeza. Exatamente, eu só tenho rapazes e os meus rapazes, pelo menos digo o primogênito que já é maior de idade, os restantes são mais pequeninos. Não, ele não tem interesse. Começou, mas acho que foi um descuido meu. Descuido meu não, procurei não deixar, porque eu comecei muito pequena, conforme eu disse, mas não quis que ela pegasse logo ao trabalho. Então quis que ele estudasse um bocadinho mais. Muito Então importante. parou, voltou para a formação e da formação já não quis retornar. Foi para outros rumos. Mas como tempo ao tempo, não é? Se calhar mais tarde ele volta. Mas, entretanto, sim, sirve para as mulheres, né? Para memória para as mulheres. A ideia é puxar um bocadinho mais, olhar um bocadinho mais para aquilo que é o sector logístico, se sentirem um bocadinho mais confortáveis. Por acaso já tive alguns contactos, já contactaram para a experiência e já pude proporcionar, mesmo a partir do LinkedIn. Uhum. Já pude transmitir conhecimento. Bom. E assim vou deixando o meu legado, mesmo no meu off, vou deixando o meu legado. Às vezes tem mais impacto É, do que ficarmos a divulgar. Né? exatamente. Até porque o melhor é visto, ainda que Sim. não pareça, mas Sim, acaba sendo visível. sim, exatamente. Muito bom, Cecília Lúcia. Se tivesse que resumir em uma frase toda a sua carreira hoje, que frase seria? Força e firmeza. Uau. Força e firmeza. Aliás, eu que até demonstrado aqui, né? Gerindo mulheres, só tem filhos, gerindo, desculpa, homens, equipas construídas por homens. Tem homens em casa também. Eu sou a única Sim, menina em senhora. casa. Força e firmeza. Rosa, força e firmeza, passo para si. Eu acho que também vou adotar esta palavra, força e firmeza, porque são palavras únicas que não tem muito a descodificar, a procurar entender. A mulher é força, a mulher é firmeza, assim, perante uma sociedade. E principalmente mulheres da logística, né, que têm de ter força para lidar com o sexo oposto diariamente nas operações e firmeza para não desistir, porque muitas das vezes o que acontece é que existem situações que mexem conosco, mexem com o nosso estado emocional, então também há que se ter esse cuidado de preservar a nossa integridade, não nos deixar abalar, não nos diminuir pelo aquilo que, por exemplo, homens machistas dizem sobre mulheres que estão nas operações de logística. Então, é sim firmeza, nós somos sim firmeza e eu acredito que mais mulheres também podem se juntar a esta área, vão ter experiências vivas, como temos agora da senhora Lúcia. Então, eu convido
abraçar a causa que é mulheres na logística. Porque sim, somos força e firmeza. Amém. Força e firmeza. Lúcia, eu sinceramente não queria fugir, né, do foco que é falar do profissional ou da profissional Lúcia Quaresma. Mas, como eu mencionei no princípio, olhando para a sua trajetória, esteve muito envolvido com as importações e exportações. Eu queria que desse aqui uma aula grátis, de forma muito resumida. Eu quero exportar ou importar, quais são os principais requisitos, o que eu tenho que ter em atenção para exportar e importar. Ok. Hoje, se não ele corta a palavra, vi que o Ministério do Comércio, se não estou em erro, eliminou aquela declaração de autorização de exportação. Era um expediente necessário para fazer a exportação. Parece que esse documento foi removido do checklist. Uhum. Mas aí, usando a tua experiência de anos, poderia deixar aqui um cheirinho. giro. Olha, para importar, primeira coisa, como importador tem que estar registrado no Ministério do Comércio como importador, que é o chamado REI, o Registro de Importação e Exportação. Após isso, se for empresa, no caso, não é? A coisa de negociação lá com comércio internacional, não é? Tem que haver a licença de importação. Qualquer valor precisa de licença? A partir de $5.000, Ok. né? Convertido em kwanzas, mas a partir de $5.000. Após a licença, que vai ser enviada novamente pelo exportador, tem que ter as documentações que a alfândega exige para a tramitação aduaneira, que é, no caso de carga marítima, é o ARCLA, antes era o CNCA, que agora é a ARCLA. Sempre se cai nessa, eu continuo a chamar aquele licença. Afinal, agora é ARCLA. Não, eu me acostumei a força chamar CNCA muitos e anos. fiquei com... Exatamente. fiquei com Também, CNCA. não sai de... Mas posto aqui, não posso induzir os telespectadores ao erro, então é ARCLA. O ARCLA, estamos no caso marítimo, é o BL, sim. que é Bill of Lading, tem a fatura comercial, Packing tem list. um certificado de origem e packing list. Dependendo do produto, até o packing list não é muito exigido. Mas se for aqueles casos de, por exemplo, cargas consolidadas, várias pecinhas, então sim, é necessário o packing list. Se for uma unidade de tamanho maior, não está por exemplo, um carro, não precisa de packing list de um carro. Portanto, posto isso, para as indústrias é necessário que se quer isenção, caso o produto não tenha isenção, tem que solicitar a isenção no Ministério da Indústria, que também já existe novos trâmites, novas burocracias, é outra página para contar. Dependendo do produto, por exemplo, se for algo que tenha a ver com animais ou plantas derivados, não é? Tem que dar a autorização do Ministério da Agricultura. Agora já há muita restrição também. Exatamente. Se for alguma coisa que tem a ver com telecomunicações, tem que ter a autorização do INACOM. Se for, por exemplo, ar-condicionados ou geleira, tens que ter o certificado do ambiente. E por aí vai. É em função do produto. Se for carros, tem a ver com o Ministério do Transporte, que é uma autorização também, depois do modelo O, coisa e tal. Portanto, em função do produto, cada secção do ministerial tem que autorizar. Certo. Tendo todos esses documentos já autorizados, aí sim, contratar um despachante ou um transitário e para submeter o processo. Isso é a parte mais simples. Deixa aqui salientar que dos documentos aqui mencionados, o cliente pode mandar tudo em PDF, com exceção ao BL. O BL tem que ser original. Isso é que se dá o Exatamente. despacho. Para fazer a legalização. Yeah. Porque esta explicação da parte documental é a parte do importador que, na verdade, vai se limitar a recolher o documento e depois entregar ao despachante ou ao transitário. Eles depois é que vão fazer, já com o conhecimento que eles têm, vão fazer todo o resto da tramitação. Há despachantes transitários que não legalizam. Tens que... depende da negociação que se faz, né? Prontos. Ou o importador traz já o documento legalizado ou
acho que uma cota adicional que se paga para que ele faça. Isto no caso da importação marítima. O aéreo não precisa arcla. É só a fatura e um printing da carta de porto. A carta de porto levanta-se no terminal. Não é... Se for carta de crédito, que também é um outro assunto, sim, vem em mãos, porque depois tem que ir para o banco endossar e coisa e tal. Mas um processo normal, não. Só mesmo a fatura e a carta de porto vai se levantar no terminal e vai submeter o processo. Tendo ou não isenção, dependendo da situação. Se for um valor baixo, não precisa de licença, então é muito mais fácil, mais prático e mais barato. Mais barato na parte de tramitação aduaneira, pode ser mais caro na parte de transporte. Pois é. Exatamente. Porque o Cara. transporte aéreo é um dos mais, se não o mais caro. Um mais caro, sim. O mais caro. Portanto, para a exportação é um bocadinho mais simples, porque tem, tal como a importação também tem a temporária e a definitiva, a exportação também tem a temporária e a definitiva. Então, depende muito de que exportação está-se a fazer. Se for a temporária, não pagas muito, pagas simplesmente uma Uma calção, calção depois. que é para ir, no caso de carga aérea. Ahm, Se for a definitiva, aí sim vais ter todo aquele processo, incluindo a fatura comercial, autenticada e validada pela AGT. Portanto, são trâmites, tem a parte da inspeção também, que tem que ser verificada se realmente o produto que está declarado, porque hoje em dia já conseguimos ver que as pessoas declaram um produto e no conteúdo vem outro, então temos a nossa polícia fiscal a ter essa responsabilidade. Portanto, o processo, a aula de tramitação aduaneira é vasta. É bem abrangente. Exatamente. Casa. Caso tenham interesse, depois podemos fazer um programa só especificamente para isso. Muito bem. Mais um desafio lançado. Nós somos dos grandes desafios, né? Por isso que estamos cá e a conexão, o podcast Conexão Logística ele surge justamente para trazer esse conhecimento, partilhar para quem esteja interessado em ingressar nesse mundo apaixonante que é logística. Vamos dar um breve intervalo antes de continuarmos a nossa e depois continuamos o nosso podcast. Conexão Logística, o podcast que aborda tendências locais e globais da cadeia de abastecimento e o seu impacto no nosso dia a dia. Doutora Lúcia Quaresma, tem sido uma honra para nós aqui no podcast Conexão Logística. Conexão Logística chegou e preparem-se para uma nova rota de conhecimento, onde obviamente cada episódio avançamos juntos em direção à excelência e à logística, em logística. Doutora senhora Lúcia Quaresma, nos meus 20 anos de logística no setor da cadeia de abastecimento, vivenciei várias fases a nível tecnológico, né? Acha que a tecnologia, e sem falar ainda da inteligência artificial, como é que ela ajuda no teu dia a dia? Como é que ela participa na planificação, preparação do teu dia a dia? Ela é importante a nível da logística? Sem sombra de dúvida. Tecnologia é importante, é essencial e a tecnologia hoje é vida para a logística. Hoje em dia, se não tiver tecnologia, estás atrasado, estás fora do tempo. É muito fluxo. Não tem Informação. como. Exatamente. É fluxo de informação, é o corre-corre, é as urgências. Se não tiver a tecnologia para nos dar o suporte, para nos dar o apoio, para a gestão dos produtos, tanto acabado como matéria-prima, por exemplo, mesmo para a própria produção. Antes a produção era muito analógica, hoje já é mais eficiente em função daquilo que é a tecnologia, não é? Mais digital. No caso, mesmo aquilo que é informação, o processo de informação, a comunicação entre sectores departamentais, não é? Essa integração sistêmica. Exatamente, não tem como, faz parte. Eu particularmente que sou mais operativa, se não tiver tecnologia, eu sinto até que não sou pessoa. Vou lhe dizer que eu sinto que não sou pessoa. Eu fico a me perguntar, está aqui a fazer o quê?
Se fizer uma analogia entre a forma como fazíamos o desembaraço aduaneiro há 20 anos e hoje, que é que mudou? Quais são os aspectos assinaláveis que podia que ela... Olha, há pouco tempo falei sobre aquilo que são os documentos. Eu disse, tudo pode ser PDF, mas a URL pode ser original. Mas o que é PDF? PDF é um aplicativo de documentos, não é? Na qual tu tens o documento à folha, mas no modo digital. Digital, ok. Ok? Então, bom, não vou conseguir dizer o que significa as siglas. Não. A mensagem para Já foi passada. nossos telespectadores é que o PDF é o documento digitalizado. Exatamente. Yeah. Ou seja, hoje, por exemplo, que temos o Agostinho Neto, o Aeroporto Internacional Antônio Agostinho Neto, AIN, atualmente, por exemplo, no 4 de fevereiro, nos arredores tem as chamadas cônicas, onde tira-se cópia e coisa e tal. Lá ainda não tem. Então, se tu não tiveres... Mas eu não quero, espero que não se proliferem lá os mamadus, né? Exatamente. É assim, nada contra, né? Não, nada contra os mamadus, mas é importante que se crie um mecanismo. Eu até senti falta de... O espaço é tão grande que deveria ter quiosques, mesmo no terminal. Acho que vão chegar. Pronto, vamos esperar por isso. Ainda não vi estrutura lá, mas acredito que alguém já está a pensar. Vamos ajudá-la. Exatamente. E o podcast Conexão Logística está justamente para isso, despertar. Exatamente. Dar ideias, contribuirmos para o... Pois, e lá não tem sítio para tirar cópias. Então, se eu tenho um colega aqui na cidade, manda só o documento, e apresento logo a informação, é muito mais rápido. Mesmo para enviar para as agências, hoje em dia já é muito mais eficiente. Sim, zero papel, né? Exatamente. Tu para solicitares, por exemplo, hoje uma fatura numa agência, já não precisas te dirigir, já existe um aplicativo, a própria agência já criou um aplicativo para esse mecanismo. Olha, a Deep World também tem um aplicativo para solicitação de fatura, marcação para levantar o contentor, não é? Que é a reserva, né? Marcação do dia, não é? E tantas outras agências que também já estão a usar esse mecanismo. A própria AGT já anunciou a partir de 1 de janeiro a fatura digital. Exatamente. Olha, a indústria, o exemplo que eu falei há pouco tempo, a indústria hoje em dia, para tu solicitares uma isenção, não precisas te dirigir à indústria. Tu mesmo a partir do teu escritório, tu vais solicitar o documento, é só submeter o pedido, fazer a solicitação. Eles lá também têm a área deles técnica do parecer, que vão validar ou não, dependendo daquilo que está a solicitar, obviamente. E tantas outras áreas ministeriais também já estão a utilizar essa tecnologia. Uma alteração que, pronto, já foi há muito tempo essa mudança, mas é a da licença. Antes era aquele picotado, né? Tem um nome técnico que já não me vem em mente, mas era aquelas folhas verdes. Isso. Franquia, chamávamos de franquia, me lembrei agora. Muitos anos já. Muito tempo. É franquia fatura. Hoje é a licença digitalizada. Verdade, é franquia fatura. Eu estava aqui a tentar relacionar, verdade. Hoje é digitalizado, mesmo a própria submissão para a GT hoje é digitalizada. Ou seja, não tem como. Não, nesse segmento eu não canso não tem como. De referir que inovamos bastante. Muito. Claro, ainda tem muito por se fazer. Sim, mas está muito melhor a nível da região. Ainda, a parte do digital ainda não é mecanizado, não é automático. Tem sempre alguém na beca que vai apertando o botão verde para validar. Então vamos devagar, senão depois ficamos sem emprego. Né? Eu gosto sim da automação. Interessante. Mas claramente houve uma evolução. Sim. Vindo a sua explanação, isso é algo que nós também constatamos. Eu vejo, eu nos últimos anos tenho vivido entre Brasil e Angola, e a indústria verde, mesmo aqui em Angola, há incentivos para empresas que queiram investir nesse segmento. Como é que nós podemos aproveitar melhor
os resíduos que são produzidos e tornar eles reutilizáveis. São projetos interessantes que podiam fazer parte da agenda a nível Olha, profissional de logística. Ou seja, termos a sustentabilidade. exatamente. É assim, nós já temos várias indústrias de reciclagem, muitas. Mas produzem, Ainda não é um número considerável, mas já existe sim no país. mas Dizer quando que fala não de é cigarro, recolhe, depois transforma e volta para o ciclo normal? normal, Ok, normal. bom. Do lixo ao luxo, vamos Lixo. dizer assim. Uau, sim, Já sim. temos as do plástico, já temos a do ferro, se é Fábio Metal, se não estou em erro. Fábio Metal, se não estou em erro. Mas também temos outras de metal que também já fazem isso. Temos a de plástico, temos as de PET, as garrafas PET, porque tem a plástico, tem o PVC, que é as bacias, os outros materiais, e também tem as de PET, que são as garrafas, essas garrafas de plástico. Agora, Como não massificar é. isso para tornar No meu ver, ter mais impacto? exatamente, no meu ver, assim como, apesar que nós não podemos estar toda hora a fazer comparações com outros países, mas o que é positivo deve-se ser copiado. Eu sou apologista a isso. O que é positivo pode ser copiado. Então, nos outros países, as próprias empresas que produzem têm também, se autorresponsabilizam-se pela recolha. Aqui eu não vejo isso. Essa Não responsabilidade sei exatamente. social. Exatamente. Aqui eu não sei se não existe lei ou se existe e as empresas é que banalizam e não há fiscalização. Eu acho que tudo começa por uma questão de educação. Há locais, vamos citar um exemplo clássico, na base da Sonils. Você encontra 3 tipos de recipientes. Recolha seletiva. Isso parte daí. Se nós disseminarmos esses bons exemplos a nível da comunidade ou mesmo em casa, um mau exemplo. A gente não faz isso. Eu acho que nós devemos fazer isso em casa, okay? E começar a educar essa geração que vai nos substituir daqui a alguns anos e ter uma mentalidade diferente. Penso que começa ali. Esses exemplos bons, estou a falar da Sonils, estou a falar da indústria petrolífera, é um exemplo bom na parte de segregação, como mencionou. Mas precisamos fazer mais fora desses ambientes. Como disse bem, a educação começa de casa. Por acaso, há uns anos atrás, o Ministério do Ambiente tentou fazer isso. Ninguém me disse, eu constatei. Tentou, mas a educação que nós temos ainda não estamos totalmente sensibilizados à separação do lixo. Então, é importante que seja a partir de casa essa separação, a partir dos edifícios, dos condomínios, edifícios, porque para eu em casa, por exemplo, ter esse cuidado, o próprio edifício, por exemplo, lá para baixo também tem que ter já o recolher. Então, eu já faço isso em casa, porque eu ao fazer essa separação e lá fora, no container, é tudo misto. A empresa que vai fazer a recolha também é tudo misto, então é como se não tivesse a fazer nada. Então deveria é uma sequência de ensinamentos, ponta a ponta, todo mundo acompanhar. Se não houver esse acompanhamento, então não conseguimos acompanhar a dinâmica do processo. Muito obrigado por esse esclarecimento, Lúcia Quaresma. Alguma consideração final nesses 50 e tal minutos de conversa que queira acrescentar? Doutora Cheng? Estás à vontade, Senhora. Olha, ainda sobre aquilo que é a mulher na logística. O episódio é Mulheres na Logística. Exatamente. Eu reforço aqui para que as mulheres sigam esta área. É muito boa, é muito bonita, é interessante. Dá dinheiro. Bastante dinheiro. Não podemos nos esquecer desta motivação. Mas é como falou, devagarinho. Exatamente. Todos os dias aprende-se um pouco. Todos os dias na logística aprende-se um pouco. Não acreditem que nos 20 anos ainda não tem muita coisa ainda por aprender. Porque
E principalmente agora com essa cena da globalização e agora com IA e tecnologias. Então, todos os dias tem algo novo. Todos os dias tem uma novidade. Você se para 1, 2, 3 meses, no quarto mês, quando tu acordares, já existe isso, já estão a fazer isso. Ou seja, aquilo que você fazia, muita coisa já ultrapassou-se. É verdade. Já está ultrapassado. Tens que fazer uma reciclagem já, procurar entender um bocadinho mais o que está a passar. Então, é uma área, é um setor de curiosidades diárias. Interessante, É bastante muito interessante. dinâmico. Muito. E sim, dá dinheiro. Mas, bem aplicado, também entras no prejuízo. É verdade. Pagas aquilo que você não tem. É. Verdade. Está certo, muito obrigado, Rosa. Uma consideração final? Não. A senhora Lúcia já deu o checkmate de tudo, então os telespectadores então estão bem cientes, estão bem informados. Mais informações é só acompanharem aquilo que são os podcasts, os episódios de Mulheres na Logística. E assim terminamos mais um episódio de Conexão, ou do podcast Conexão Logística. O podcast que está a virar mania a nível da logística. Muito obrigado e até breve. Conexão Logística, o podcast que aborda tendências locais e globais da cadeia de abastecimento e o seu impacto no nosso dia a dia.